Olá, queridos e amados irmãos, graça e paz a cada um de vocês. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro com a Palavra de Deus. Nessa segunda-feira, dia 18 de setembro de 2017, dentro da 24ª Semana do Tempo Comum. Somos convidados, então, a meditar com toda a Igreja o Evangelho de São Lucas, capítulo 7, versículos de 1 a 10, que vai nos narrar o seguinte: Naquele tempo, quando terminou de falar essas palavras ao povo que o escutava, Jesus entrou em Cafarnaum. Havia um centurião que tinha um servo a quem estimava muito. Estava doente, à beira da morte. Tendo ouvido falar de Jesus, o centurião mandou alguns anciãos dos judeus pedir-lhe que viesse curar o seu servo. Quando eles chegaram a Jesus, recomendaram com insistência: Ele merece esse favor porque ama o nosso povo. Ele até construiu uma sinagoga para nós. Jesus foi com eles. Quando já estava perto da casa, o centurião mandou alguns amigos dizer-lhe: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres em minha casa. Por isso nem fui pessoalmente ao teu encontro. Mas dize uma palavra e meu servo ficará curado. Pois eu mesmo, na posição de subalterno, tenho soldados sob as minhas ordens, e se ordeno a um vai, ele vai, e a outro vem, ele vem. E se digo a meu escravo, faze isso, ele faz. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado, voltou-se para a multidão que o seguia e disse: Eu vos digo que nem mesmo em Israel encontrei uma fé tão grande. Aqueles que tinham sido enviados voltaram para a casa do centurião e encontraram o servo em perfeita saúde. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, adentrando então a 24ª semana do Tempo Comum, nesse mês de setembro, onde a Palavra de Deus então quer ser o centro da nossa vida, para poder então conduzir a nossa história, iluminando todo o nosso caminhar, que muitas vezes parece obscuro diante das trevas que muitas vezes se fazem presente no mundo de hoje. E assim então, acolhendo essa proposta, nós queremos então celebrar essa riqueza que é a Palavra de Deus em nossa vida. E assim então hoje, como nós acabamos de ouvir no Evangelho, a palavra que norteia a nossa reflexão é a fé. A fé, que é uma palavra tão pequena, mas que faz toda a diferença na vida do ser humano. Porque se não fosse a fé, ao olhar a realidade que nos cerca, todos nós estaríamos então fadados ao quê? À depressão, ao desespero, à angústia, à aflição. E é graças à fé que nós então podemos enxergar além dessa realidade que nos cerca. Assim como então nós ouvimos no Evangelho de São Lucas. Nós temos então Jesus que agora vai para Cafarnaum. E ali então, após instruir toda a multidão, ensinar, curar, agora ele entra em Cafarnaum. E ali então ele se depara com a cena que muito nos enriquece. Nós temos então um servo do centurião que está passando por uma enfermidade grave. Ele então, esse servo, não se vê digno de encontrar com Jesus, envia alguns anciãos para que vá lá então interceder pelo seu servo. E é interessante porque os judeus vão lá, os anciãos, vão lá, pedem para Jesus e dizem: ora, ele merece, faça isso para ele merece. Ele até nos construiu uma sinagoga. Ou seja, a velha temática da questão da retribuição, como era próprio na época de Jesus. Mas Jesus vence essa questão. Ele então vai com eles, e ali então ele se depara também com uma pessoa, os servos que também vêm ao seu encontro, para poder então impedir Jesus de ir até a casa dele, porque esse centurião, ele não se acha digno de acolher Jesus à sua casa. E é o que acontece. Jesus, quando ele estava próximo, ele para. Os servos, então, outros servos do centurião vão lá e dizem para ele: Senhor,
não perca tempo em vir à minha casa. Dize apenas uma palavra e meu servo ficará curado. Porque então esse centurião percebe Jesus que já está próximo da sua casa e proclama então essas palavras que para nós então é um grande testemunho de fé. Ele então não quer que Jesus vá até essa casa porque se acha indigno, diante da sua miséria, dos seus erros, dos seus pecados, se acha indigno de acolher Jesus na sua casa. E assim também muitas vezes nós sentimos dessa maneira, quando o pecado bate à nossa porta, ao nosso coração, sentimos-nos então sujos, sentimos-nos impuros, até mesmo de receber Jesus na Eucaristia. E aí então é a oportunidade que nós temos de poder nos reconciliar com Deus e com os irmãos através do sacramento da reconciliação. Mas esse centurião, ele é um pagão. E isso que nos chama mais atenção nesse texto. E ele diz essas palavras para Jesus: Senhor, diz apenas uma palavra, porque eu também tenho servos que estão sobre as minhas ordens. Se eu digo a um vai, ele vai. Se eu digo a vem, vem. Faz isso, ele faz. Diz uma palavra e meu servo ficará curado. E Jesus então fica admirado com a fé desse homem. Tanto que o texto de São Lucas nem exalta muito a cura do servo. Porque quando eles voltam então para casa, eles se deparam já com o servo curado. Então o texto não sobressai a questão do milagre em si, mas a fé desse centurião. Tanto que a cada Eucaristia que nós celebramos, nós fazemos memória dessa fé desse homem. O padre, ele um pouquinho antes de nos distribuir a Eucaristia, ele eleva então o Santíssimo Corpo de Cristo e diz: Felizes os convidados para a mesa do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Olha só de onde vem essa fé. De um centurião pagão. E assim então, queridos amados irmãos, esse Evangelho quer nos narrar não somente a fé desse homem, mas principalmente a misericórdia de Deus, que então já dá indícios dessa abertura para todos aqueles homens de fé que creem, que professam a sua fé nesse Deus, Jesus, o Senhor de Israel. É isso então que sobressai nesse texto, essa abertura. Deus então que quer alcançar todos os corações. E é isso que nós temos então na primeira leitura de hoje, da carta de Paulo ao Timóteo. Nós temos então Paulo que convida Timóteo e toda a comunidade a levar a Deus oração pela comunidade, pelas pessoas doentes, enfermas, mas principalmente pelos que estão no poder. E olha que esse conselho de Paulo se faz totalmente pertinente e atual nos nossos tempos. Muitas vezes criticamos, falamos mal dos nossos políticos, e muitas vezes com razão, mas que não adianta nada. É preciso rezar também por eles, para que eles então assumam e vivam de fato aquilo que eles foram então aí eleitos para poder cuidar do povo, administrar o bem do povo, e não para poder enriquecê-lo, desviar o dinheiro. Não, não é esse o caminho. Então precisamos rezar também nós, pelos nossos governantes, para que eles possam então governar para o povo, porque é esse o ofício que ele assume, seja qual for então o cargo dele, seja um vereador, deputado, senador, governador, todos devem governar para o povo. Aí sim terá sentido esse cargo de cada um desses nossos irmãos, a qual então assume esse compromisso, essa missão aqui perante a sociedade. Mas Paulo continua então dizendo também que somente um é o nosso mediador, Jesus Cristo. É Ele o nosso mediador. E muitos irmãos protestantes, então, vai dizer, olha, essa passagem nos fala. Por que vocês pedem a intercessão dos santos, então? Ora, porque os santos, para nós, são aquelas pessoas que já estão diante de Deus. Portanto, estão ali próximos de Jesus e podem interceder junto a Jesus, porque um só é o nosso mediador entre o Pai.
Mas Jesus, ele é ali aquele que apresenta nossas preces ao Pai. É Ele que olha pelas nossas necessidades. Portanto, não devemos hesitar. Peçamos, recorramos então à oração. Elevemos então nossa súplica, ação de graças a todos aqueles que estão também necessitados, não somente pelas nossas intenções, mas também por cada um desses nossos irmãos, para que assim, meus queridos amados irmãos, tantas outras pessoas possam fazer essa mesma experiência desse centurião do Evangelho de hoje, de poder professar a sua fé nesse Deus de amor, de bondade e de misericórdia, que quer alcançar todos os corações que estão atribulados. Que Deus então nos ajude nessa nossa missão e que possamos então ser sal na terra e luz do mundo, que possamos beber esse grande manancial que é a palavra de Deus na nossa vida. E assim ela ilumine os nossos passos, nos ajude a ser o sinal de Cristo na sociedade, no mundo de hoje. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado a você, meu amado e minha amada, que faz parte dessa nossa família, desse nosso canal do YouTube. E você que ainda não faz parte desse canal, clique aqui em inscrever-se. Venha também fazer parte desse grande número de pessoas que estão aí acolhendo essa proposta de evangelizar pelos meios de comunicação social, principalmente o nosso canal do YouTube. Venha fazer parte dessa família e que Deus então abençoe você, meu amado e minha amada, por intercessão de São Jerônimo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo vídeo, se o Senhor assim nos permitir. Um abraço e até lá.